Então, paramos aqui na classificação de crimes, tá? Estamos estudando criminologia, para a gente não perder o foco. Estamos estudando, então, a matéria aqui de criminologia. Estamos vendo as classificações de vítimas. Então, estudamos a classificação de vítimas quanto à participação e provocação, né? Só para relembrar. Aqui, a primeira classificação importante, isso aqui já caiu em várias provas, tá? A primeira classificação importante de vítimas é de Benjamin Mendelssohn. Pertence a ele essa primeira classificação importante. E a primeira classificação é quanto à participação e provocação, que ele classificou em, lembra? Vítima inocente, inocente ou ideal. Precisa decorar, precisa entender, precisa classificar as vítimas, né? A gente traz o exemplo aqui, a vítima que não e de nenhuma maneira ela contribui para o crime, a vítima menos culpada que o criminoso, menos, a vítima tão culpada quanto o criminoso, a vítima mais culpada que o criminoso e a vítima unicamente culpada. Unicamente culpada. Eu falei para vocês que esse é o ponto que mais cai na nossa prova. A criminologia é extremamente importante para a nossa prova e da criminologia, vitimologia é o que mais cai e da vitimologia, esta classificação é a que mais cai. Então, vítima inocente, o ideal é aquela que não participa de nenhuma maneira por evento delitivo, a menos culpada é aquela que, por conta de um descuido, por conta de uma negligência, ela não toma os devidos cuidados, ela sai contando dinheiro no meio da rua, ela para no farol onde acontece muito assalto, o vidro aberto, à noite, madrugada, mexendo no celular, ela tem o descuido, ela esquece a chave no contato do carro, com a porta aberta, ela é descuidada. A vítima tão culpada é aquela que tem uma certa ganância, uma certa torpeza, ela tem uma maldade, ela quer ter uma vantagem. Então, é aquela, por exemplo, do clássico golpe do bilhete premiado, um exemplo que caiu várias vezes na prova, né? A vítima do clássico golpe do bilhete premiado se classifica de acordo com as classificações de Benjamin Mendelssohn quanto à participação e provocação em vítima tão culpada quanto criminoso, tá? Clássico golpe do bilhete premiado. A pessoa quer uma vantagem, não participa do sorteio, né, do prêmio ali, da maneira correta de se participar, ela quer comprar aquele bilhete que vendem para ela, enganando, dizendo que aquele bilhete está premiado. A mais culpada quanto o criminoso, que aqui existe uma injusta provocação, não é agressão, e sim provocação. Tá? Justa provocação, a gente fala de crimes privilegiados, por exemplo, o homicídio privilegiado, a lesão corporal privilegiada. A vítima, ela se torna vítima porque ela provocou injustamente o criminoso antes de se tornar vítima. Por exemplo, você chega num determinado local, você é policial e odeia estupro. Você mata qualquer pessoa que estupra porque você não suporta. E você vê um cara tentando estuprar uma menina, você fica sob o domínio de violenta emoção e mata a pessoa. Existe aí uma injusta provocação, tá? E a pena da pessoa criminosa, ela tem uma redução, no caso do homicídio privilegiado, lesão corporal privilegiada, a diminuição de 1/6 a 1/3, tá? Isso não precisa saber aqui na criminologia, no penal, só que você precisa saber. Mas a vítima mais culpada seria, por exemplo, o estuprador, que se tornou vítima, mas é uma vítima mais culpada do que você, criminoso, que deu 23 sapecos ali na cabeça dele. E a vítima unicamente culpada é aquela que não tem criminoso, não existe o criminoso. Né? Por exemplo, eu agrido você injustamente, eu vou dar um soco em você, um segundo soco, e você me empurra e eu caio sentado. E você vai embora. Você não é criminoso desse empurrão. Ou você não é criminoso do soco que me deu, porque eu ia te dar um soco e você, para se defender, para repelir a injusta agressão, você utilizou do meio necessário e moderado para repelir.
Então, cessou, você não cometeu excesso, você não continuou me batendo, legítima defesa caracterizada, você não é criminoso e eu sou uma vítima unicamente culpada. Né? Aí ele classifica ele resume em 3 grupos, que é a vítima inocente, que é aquela primeira, que não participa de nenhuma maneira, a vítima provocadora, que é a menos culpada, tão culpada e a mais culpada, que participa do evento delitivo, e essa vítima agressora, simuladora e imaginária é o conceito de vítima unicamente culpada. Então, você pode até colocar vítima unicamente culpada, pseudo-vítima. Tá? Cuidado. Em algumas obras, vocês podem achar que a pseudo-vítima é a vítima mais culpada que o criminoso. Está errado. Está errado. Pseudo-vítima significa falsa vítima. Falsa vítima significa que ela não é vítima. É óbvio. Então, pseudo-vítima é a mesma coisa que vítima unicamente culpada. Fechou? E aí, começamos aqui. Hans von Witting. O que a gente tem para ver aqui? Ó? Considerado por muitos como o verdadeiro criador da vitimologia. E eu coloquei um cuidado. Por que cuidado? Cuidado porque quem é o verdadeiro pai da vitimologia, tá? Pai da vitimologia é Mendelssohn, Benjamin Mendelssohn, tá? Benjamin Mendelssohn é o verdadeiro pai da vitimologia para nossa prova. Então, para muitos, o pai da vitimologia é Hans von Witting, mas, para nossa prova, Benjamin Mendelssohn é o patrono da vitimologia. Agora, eles perguntam, tá? Qual o nome da obra? Eles adoram questionar, a gente já viu bastante obras aí de autores. Nome da obra de Hans von Witting. O Criminoso e Sua Vítima. Esse livro ele foi publicado em 1948, tá? 1948 foi publicado O Criminoso e Sua Vítima, por Hans von Witting, e nessa obra, o que esse autor queria trazer de importância? Ele queria mostrar que deveria se verificar o binômio criminoso-vítima. Isso aqui. Para quê? Qual o sentido de se verificar a importância desse binômio criminoso-vítima? Para entender a participação da vítima no delito. Será que ela participou muito? Será que ela participou pouco? E isso, como a gente já disse, isso vai influenciar na dosimetria da pena. O artigo 59 do Código Penal, que fala dessa dosimetria da pena, o Código Penal fala da dosimetria da pena, certo? Lá está assim, no artigo 59, o juiz, atendendo a culpabilidades, antecedentes, motivos, as circunstâncias, repercussão, né, bem como a participação da vítima no crime, estabelecerá uma pena que seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. Tá? Esse é o artigo 59, ou seja, lá diz que o juiz vai verificar várias circunstâncias judiciais e cada circunstância judicial desfavorável para o réu, a pena dele vai aumentando um pouquinho dentro daquela pena abstrata. Então, a análise, só que o que é importante para a gente aqui é o momento que o juiz verifica a parte do artigo 59 que diz assim, bem como a participação da vítima no crime. Tem aqui a primeira parte. E aí aqui continua. Mas no momento em que se verifica essa parte, que é o que é importante para a gente aqui. No livro de Hans von Witting, né, O Criminoso e Sua Vítima, lá publicado em 1948, ele trazia essa importância de se verificar quanto que a vítima participou. Será que ela foi descuidada? Será que ela
chamou a atenção do criminoso, isso é levado em consideração na hora da verificação dessa circunstância judicial. O juiz ele verifica a repercussão, teve muita repercussão, foi um crime que chamou a atenção, a sociedade ficou preocupada, ficou com medo. Então, vamos aumentar ali alguns meses. Né? A doutrina entende que há 6 meses para cada circunstância judicial desfavorável. A vítima não participou nada, a vítima foi cuidadosa, e mesmo assim o cara foi lá roubar. Então, aumenta mais 6 meses nessa circunstância judicial desfavorável. Dentro da pena abstrata do roubo, por exemplo, o roubo, reclusão de 4 a 10 anos mais a multa. Opa, não aparece. 4 mais 10, até 2 anos mais a multa. Então, o juiz ele tem um mínimo e um máximo para estabelecer. Ele vai dosar. Ele dosa verificando essas circunstâncias judiciais. Repercussão, teve muita repercussão. Começa do mínimo, né? Pelo princípio que a gente adota. 6 meses de repercussão, então. Ah, teve motivo? Não, teve motivo nenhum. Então, mais 6 meses. O cara tem antecedentes criminais? Tem, mais 6 meses. Né? A culpabilidade, o cara foi culpável, né? Ele tinha total consciência da licitude, ele não tinha outra, não era razoável exigir outra circunstância, estava tudo desfavorável na culpabilidade. Aumenta mais 6. A vítima não participou nada, aumenta mais 6. Por aí vai. Mais 6 meses, vai dosando a pena do cara. Na hora que o juiz verifica isso aqui é chamado, a análise da participação da vítima no crime é chamado de vítimo dogmático. Vítimo dogmático. Tá? Isso aí a gente vai colocar mais para frente, não precisa colocar no caderno agora, não. Só para vocês ouvirem e entenderem já que vítimo dogmático é o nome dado à análise que o juiz faz no momento que ele vai verificar a participação da vítima no crime. E Hans von Wittgen, ele classificou as vítimas em vítima nata, seria uma vítima provocadora, tá? Se a gente for fazer uma comparação para a vítima, as classificações de Benjamin Minus, é aquela que tem um comportamento agressivo, é aquela que tem uma personalidade, às vezes, insuportável, aquela pessoa que o jeito dela acaba atraindo o criminoso, como se ela tivesse uma luzinha chamando, tem criminoso em mim, né? Ou seja, a pessoa que está o tempo inteiro provocando, né? Uma pessoa briguenta, uma pessoa que às vezes é extremamente chata, com brincadeiras desagradáveis, ou a pessoa que fica ostentando muito o seu patrimônio, tá? O seu jeito suas características de agir no dia a dia acaba atraindo para si um criminoso. Hans von Wittgen ele classificou as vítimas em criminoso, vítima, criminoso sucessivamente, criminoso, vítima, criminoso simultaneamente, criminoso, vítima, imprevisível. Criminoso, vítima, criminoso sucessivamente, né? Sucessivamente. Ele é criminoso, depois vítima, depois criminoso. E Hans von Wittgen dá o exemplo do cara que é preso, criminoso, que dentro da cadeia ele acaba sofrendo, né, com os maus tratos do sistema penitenciário, então se torna uma vítima, e aí por conta da rebeldia, por conta dos traumas que ele carrega, por conta dessa vitimização, quando ele sai, ele volta a ser criminoso, porque também uma universidade do crime, o sistema penitenciário, a maioria do sistema penitenciário hoje em dia. Criminoso, vítima, criminoso, simultaneamente, é tudo ao mesmo tempo. É o sujeito que é traficante e ele entra, o cara que é usuário de droga, ele é usuário de droga e ele começa a ele começa a traficar para sustentar o seu vício. Então, tudo ao mesmo tempo. Ele é criminoso e vítima ao mesmo tempo, tá? No mesmo tempo que ele comete crime, ele também é considerado uma vítima. E criminoso, vítima imprevisível, que é aquele sujeito, por exemplo, que é um criminoso, ele vai furtar no grito, só que naquele momento está passando um grupo de pessoas, né, com uma capacidade física maior que a dele e acaba segurando ele e linchando ele, batendo, agredindo ele no momento em que efetuam a prisão, tá? Então ele é criminoso, vítima e imprevisível.
Primeiro simpósio internacional de vitimologia, caiu na prova de fotógrafo. Essa questão aqui caiu na prova de fotógrafo policial 2014, tá? Caiu na prova de 2014. Na prova de fotógrafo, eu acho, tá? Que as 32 primeiras questões eram de audiovisual. Aí eu não sei, não, acho que não. Eu ia falar que as próximas 16, caíram 16 questões de criminologia, não foram as próximas depois de 32, não. Então esquece. Lá caiu na prova de fotógrafo 2014, eles perguntaram quem foi o famoso criminólogo chileno que supervisionou o primeiro simpósio internacional de vitimologia, em 1973. Tá? Então, vamos colocar no caderno que esse simpósio, primeiro simpósio internacional, aconteceu em 1973, só para fazer uma analogia, tá? Vamos anotar para não confundir aí depois. Tudo que você vai anotar, você tem que pensar, daqui 4 meses, se eu pegar nesse material, ficar 100 vezes 4 meses, eu vou entender isso aqui que eu estou anotando? Então, por isso que às vezes eu chamo a atenção e falo, cuidado, não vai anotar agora, porque eu vou falar, em 1973 foi o mesmo ano que surgiu uma coisa que a gente vai estudar, chamada a Síndrome de Estocolmo. Tá? Neste ano aqui, mas não vai anotar síndrome de Estocolmo, senão depois você vai olhar e falar, não vai fazer sentido, não tem nada a ver simpósio internacional de vitimologia com síndrome de Estocolmo, só para comparar o ano para ficar fácil na hora de decorar. Então, o simpósio internacional de vitimologia aconteceu em 1973, aonde? Vamos colocar no caderno. Aconteceu no Chile. E foi supervisionado pelo famoso criminólogo chileno chamado... Imagina, aconteceu no Chile, o cara era chileno, só que o nome do cara não é Chile, é Israel. Israel Drapkin. Israel Drapkin. Israel Drapkin foi um famoso criminólogo chileno que supervisionou, organizou, promoveu o primeiro simpósio internacional de vitimologia, tá? E relembrando uma comparação que a gente já fez, só para a gente fazer, agora pode fazer no caderno. Ó, primeiro simpósio mundial, a gente vai colocar, mundial de vitimologia, foi realizado por um cara chamado Benjamin Mendelssohn. Tá? Benjamin Mendelssohn. Por que eu fiz isso aqui? Porque eu quero que vocês lembrem, o M relacionou M de mundial com M de Mendelssohn. Tá? O simpósio mundial foi realizado por Benjamin Mendelssohn, em Romênia, Bucareste. Foi lá em Bucareste, Romênia. Após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, aqui surge a vitimologia. Você pode até, só para relembrar, surgimento da vitimologia.
Então, se perguntar na tua prova quando surgiu, pós-Segunda Guerra Mundial, com Benjamin Mendelsohn no Simpósio Mundial. Primeiro, o ano não cai, tá? Porque tem divergência. Primeiro simpósio internacional de vitimologia. Quem supervisionou, quem organizou, foi Israel Drapkin. Israel Drapkin, tá? Aconteceu lá no Chile, em 1973. E a ideia de Israel Drapkin era estudar um pouco mais a personalidade da vítima. Israel Drapkin ele queria demonstrar que, às vezes, algumas vítimas podem ser muito maldosas. Essa era a ideia. Tá? Então, só para aqui a ideia desse quadro é só para você relacionar I de Israel com I de internacional, M de mundial com M de Mendelsohn, tá? Para não cair na pegadinha na sua prova. Aqui quem a gente já estudou, né? Israel Drapkin supervisionou o primeiro simpósio internacional de vitimologia em 1973 no Chile. Hans von Itchen escreveu The Criminal and His Victim em 1978, né? O criminoso e sua vítima em 1948, perdão. E ele classificou, lembra, a vítima nata, que é a vítima provocadora. Ele trouxe também aquela em grupo, né? Criminoso, vítima, criminoso, sucessivamente, criminoso, vítima, criminoso simultaneamente, criminoso, vítima imprevisível. Hans Gross, ele realizou os primeiros trabalhos sobre vítima em 1901 na Alemanha. Na Alemanha. E ele realizou trabalho sobre falsas vítimas, né? Ele percebeu que tinha bastante vítimas que fingiam, simulavam a sua vitimização para ter algum benefício. Por exemplo, a pessoa que manda furtar o seu veículo, que é assegurado, para receber o valor da seguradora. Benjamin Mendelsohn, ele foi o cara que realizou o primeiro simpósio mundial, né, pós-Segunda Guerra Mundial, e o simpósio se chama, né, um novo horizonte da ciência biopsicossocial, a vitimologia. Benjamin Mendelsohn é considerado o patrono da vitimologia, o pai da vitimologia, tá? Ele foi um grande estudioso, ele é israelense, e ele trouxe a preocupação para com a vítima após a Segunda Guerra Mundial, quando não tinha preocupação alguma na parte do direito com esse sujeito do crime, esse sujeito passivo, que é a vítima, né? Então, até então, não tinha nenhuma preocupação. Fechou? Anselmo Feuerbach, o que eu aconselho vocês aqui gravarem? Que a nossa prova perguntou desses 4 autores, só, sobre vitimologia. Sobre vitimologia são esses 4 autores que já perguntaram. Mas tem vários outros, tá? Por exemplo, podem perguntar mais atuais, aqui Edgar de Moura Bittencourt, né, que escreveu A Vítima. Edgar Guaraci Moreira Filho, que escreveu a vitimologia. A professora da USP, que trouxe a preocupação para com a vítima, ela que traz a vitimologia para o Brasil, que é a professora da USP, chamada Armida Bergamini Miotto, né, que a gente já viu. E outros autores, dentre outros, tá? Como Edwin Sutherland, também tem participação, a gente vai estudar ele ainda. Ansel, aí o que eu aconselho vocês a decorarem? Lembra no caderno, autores que estudaram a vítima. Não colocar a vítima. Só para lembrar.
fizeram algum trabalho sobre vítima, tá? Aí o que vocês vão anotar? Feuerbach e o ano. Porque se vocês forem ver realmente as pesquisas, dos 3 autores aqui são vítimas que, se você analisar, não eram tão vítimas assim. Então, decora o nome, lembra que eles tiveram participações importantes aqui no estudo das vítimas. Anselmo Feuerbach, Franz Werfel, Anselmo Feuerbach, 1913, Franz Werfel, 1920, e Jorge Romanos, 1941. Tá? Os 3 realizaram algum trabalho importante sobre as vítimas. Essa é a ideia. Fechou? Essa é isso que eu queria mostrar para vocês, alguns autores aqui que são importantes também, realizaram em algum momento trabalhos sobre vítimas, dentre outros que eu vou mencionar, a gente vai falar mais para frente. Vitimodogmática, vocês já sabem, caiu na prova de investigador de polícia, 2014, questão, ou era 27 ou era questão 29, depois vocês dão uma olhada. Ou era 27 ou 29 da prova de investigador de polícia 2014, eles perguntaram isso aqui, o que é vitimodogmática? Anota aí no teu caderno, então. Vitimodogmática. Aí. Eu vou colocar aqui. Vitimodogmática. Deixa eu ver quanto tempo tem. É o nome dado a análise que o juiz, né, que o magistrado, que o juiz realiza no momento em que se verifica a participação da vítima no crime, vírgula, de acordo com a norma prevista no artigo 59 do Código Penal. Tá? Então, vitimodogmática, como eu já falei para vocês, é o nome dado para aquele estudo que o juiz faz, está lá o julgamento, né? Tem o criminoso, tem a vítima, as testemunhas, tá, o juiz está ali, dosando a pena do cara. O cara foi um exemplo de um crime, né? Ia falar homicídio, mas a pena não ia estar na sala de audiência. A vítima não ia estar na sala de audiência, então não dá para ser homicídio. Como, por exemplo, o crime de sequestro. Vamos pegar... o roubo. O roubo é legal. O roubo é mais legal. 4 a 10 anos, tá? Mais a multa. Tá lá. Pena mínima, pena máxima, o juiz tem que dosar. Ele vai dosar, no momento ele vai ter que verificar aqui quanto para mais, quanto para menos. Ele faz isso verificando todas aquelas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Quando ele chega no momento em que ele tem que analisar a participação da vítima, deixa eu verificar quanto que a vítima participou, né? Essa vítima foi roubada, mas ela sacou, ela foi no Brás, né, de madrugada, estava cheio de gente lá, de assaltante, ela pegou um bolo de R$3.000 e falou, olha o que eu tenho aqui para os assaltantes. Olha aqui, ó, você não tem, eu tenho. Ela ficou provocando, percebo que ela provocou demais, né? Então, é a verificação da participação da vítima no crime. Quanto que ela participou? Da mesma forma que tem criminosos que não são tão criminosos assim, tem vítimas que não são tão vítimas assim. Quanto que ela participou? Isso, ao momento que o juiz verifica isso,
o nome dessa análise, dessa verificação é vítima dogmática. Fechou? Aqui o artigo 59, continuamos aqui nesse tema e entramos em Síndrome de Estocolmo na próxima aula. Tá tudo certo? Um forte abraço, vocês são demais.